Aí, galera, hoje vamos ver os exercícios da aula 11 com meu papai. Então tá, esse exercício número 1 da Unisc diz que tu tem um espelho de distância focal F e raio de curvatura R. Considere também DO e DI a distância do objeto à imagem. Assinale a alternativa incorreta. Isso é um saco quando aparece, né? É incorreta. Se o espelho for côncavo e DO for maior que R, a imagem é real. O que é isso aqui? É o primeiro caso, né? Tá em dúvida, desenha. Tu tem um espelhinho côncavo. Ficou horrível esse desenho aqui. E aí tu tem aqui um ponto aqui, um ponto aqui. Isso aqui é o raio do espelho e o objeto está aqui. Quando o objeto está aqui, a imagem vai ficar pequenininha aqui. Então a letra A está correta. Se o espelho for convexo e DO for maior que R, a imagem é virtual. Bom, isso aqui não precisa nem desenhar, né? No espelho convexo, só tem um caso, a imagem é sempre virtual. Se o espelho for côncavo e DO for menor que F, DO menor que F, o objeto está aqui, que é o quinto caso do côncavo. Quando tu tem o quinto caso do côncavo, a imagem fica grandona aqui do outro lado, a imagem é virtual. A imagem é menor que o objeto. Letra C está errada, né, pessoal? A imagem é maior que o objeto. No quinto caso do côncavo, a imagem é maior. Vamos ver as outras. Se o espelho for convexo e DO for menor que F, a imagem é menor. No espelho convexo, a imagem é sempre menor. Se o espelho for plano, a imagem tem o mesmo tamanho do objeto. Então a errada é a C. Vamos ver essa 2. Para um observador, um sinal de nascença no antebraço. Para observar um sinal de nascença no antebraço, o garoto dispõe de um anteparo e 3 espelhos. O espelho A, o espelho convexo B. Então, o espelho A é plano, o espelho B é convexo e o espelho C é côncavo. Despreocupado com as demais características da imagem, queria apenas que o tamanho dela fosse igual ao do sinal do antebraço. O garoto poderia então utilizar. Isso aqui é um pega-ratão porque ele dispõe de um anteparo. O que é um anteparo? Uma tela. Né? Como é uma tela, a imagem tem que ser projetada. Né? Tu só pode projetar as imagens que são reais, então a imagem tem que ser real. Desses espelhos, qual é o único que projeta a imagem real? O côncavo. E aí tá vendo que aqui ele diz, tem um espelho plano e ele diz que a imagem que é igual, né? Que a imagem fosse igual. E aí tu pode te confundir e achar, então vou usar o espelho plano. Não, o espelho plano não projeta a imagem. O espelho plano, a imagem fica dentro do espelho, é uma imagem virtual. Então, apenas o espelho C e a imagem formada seria invertida e real. Sim, porque seria o segundo caso, né? A imagem real e do mesmo tamanho é o segundo caso. É aquele caso onde tu tem um espelho côncavo e aí tu coloca o objeto em cima do centro. E aí se tu coloca em cima do centro, a imagem fica embaixo do centro. Então tem que ser a letra B. A questão 3 diz: em uma associação de dois espelhos, a formação de infinitas imagens quando? Bom, quando que tu vai ter infinitas imagens? Tu vai ter infinitas imagens, olha a fórmula. Número de imagens igual a 360 graus sobre alfa menos 1. Então, nesse exercício, até a fórmula te resolveria aqui o problema. Porque qualquer desses ângulos aqui, 90, 120, 60, 30, tu bota aqui, tu vai encontrar um resultado por número de imagens. Qual é o único aqui que não dá, né? Não existe divisão por zero. Então a formação de infinitas imagens é quando o ângulo entre os espelhos for zero. E aí tu vai ter um número infinito de imagens, não tem como tu usar essa fórmula, não tem como tu usar a equação. Muito bem, deixa eu limpar aqui. Vamos ver a 4. A figura representa um espelho côncavo de raio R e o lado real. Tá. R é o lado real, V é o lado virtual. O centro do espelho é o F, então ponto focal, tá. O eixo central é dividido em 3 regiões. Região 1, região 2 e região 3, tá. Vai baixo. Para obter uma imagem real e invertida, o objeto tem que ser posicionado. Quando que a imagem é real e invertida? A imagem é real e invertida no primeiro, no segundo e no terceiro caso. Quer dizer, no primeiro caso a imagem está aqui,
No segundo caso, a imagem está aqui, e no objeto, né, desculpe, e no terceiro caso, o objeto está aqui. Então, é na região 1 e na região 2. A número 5 diz que um brinquedo de 10 centímetros de altura está sobre o eixo principal de um espelho convexo e a 40 centímetros do espelho. O raio de curvatura é 20 e determine a altura da imagem. Bom, para mim achar a altura da imagem, eu tenho que ter o aumento. O aumento é menos a distância da imagem sobre a distância do objeto. Faz o desenho para te posicionar. No espelho convexo tu tem o foco. Não interessa onde tu colocar o objeto. Não interessa. A imagem vai ficar sempre pequenininha antes do foco. Então o que acontece? Se o raio de curvatura desse espelho é 20, o foco está a 10. Então eu sei que a distância da imagem tem que estar menos de 10. Né? Qual é que é a característica dessa imagem? Ela é sempre menor, virtual e direita. Então, a gente pode até ver as alternativas, ver se precisaria fazer aqui, né, fazer o cálculo. 8 centímetros menor, virtual e direita. Pô, isso aqui tá bem legal. Menos que 10, menor, direita e virtual. 10 centímetros do mesmo tamanho, tá fora. 8 centímetros menor e real. No espelho convexo, a imagem nunca é real. Até porque real e direita aqui ficou chato, né? Toda a imagem real é invertida. 10 centímetros do mesmo tamanho. Não é do mesmo tamanho, é menor. 8 centímetros menor, virtual e invertida. Não existe virtual e invertida. Então tu vê que aqui tu não precisa nem fazer o cálculo. A resposta automaticamente é a letra A. Mas como a gente está estudando, né? O que tu faria aqui? Esses 40 centímetros do vértice do espelho é o quê? A distância do objeto. Então, 1 sobre fudido, que é a fórmula dos espelhos, a equação de Gauss. Bom, então o que acontece aqui? O raio de curvatura do espelho é 20, então o foco dele é 10, só que o espelho é convexo. Nas equações de espelhos, antes de tu colocar o valor na fórmula, tu sempre tem que pensar no sinal. Se o espelho é convexo e o raio de curvatura é 20, o foco é 10, só que no espelho convexo o foco é negativo, então tu tem que colocar o sinal. Fica menos 1 sobre 10, a distância da imagem é o que eu quero descobrir, e a distância do objeto, o objeto foi colocado a 40 centímetros do vértice. A distância do objeto é positiva porque ela é sempre positiva. Então isso aqui vai passar para lá negativo, vou usar a questão de baixo aqui, ó. Menos 1 sobre 10, menos 1 sobre 40, né? Passa negativo, igual a 1 sobre a distância da imagem. O mínimo aqui é 40. Então eu vou ter aqui menos 4, menos 1, igual a 1 sobre DI. Então isso aqui vai dar menos 5, multiplica cruzado, menos 5, distância da imagem igual a 40. O menos 5 passa dividindo, a distância da imagem vai valer menos 8. Por que essa distância aqui é negativa? Porque ela é uma imagem virtual. E aí tu confirma a letra A. Beleza? Foi um bom treino. A número 6 não tem praticamente dificuldade nenhuma, né? Porque é só uma questão de regra de sinais e convenção. Porque ele diz que tu tem dois espelhos de raios R. Se os raios são R, né, de raios 2R, então a distância focal, o foco desses espelhos vale R. Só que um é côncavo e o outro é convexo. Então o côncavo tem foco positivo, o convexo tem foco negativo. Então é mais um R e menos um R. A questão 7 de uma câmera escura de orifício. E aí tu coloca o objeto na frente da face com orifício. Nota-se que forma-se uma imagem do objeto na face oposta da câmera. Está certo, vai lá para o outro lado. A imagem formada do objeto no interior da câmera é real e direita. Não existe imagem real e direita. Ela é real porque ela está sendo projetada, mas ela é invertida, ela fica de cabeça para baixo. Né? Tem a câmera escura de orifício, tem um buraquinho. Tu coloca o objeto na frente da câmera, aqui. Como é que vai ficar a imagem? A imagem vai ficar na face oposta, invertida. Então tá errada. A imagem é virtual e invertida. Virtual e invertida também não existe. Ela é real e invertida.
A relação matemática da câmera é dada por I sobre O, D' sobre D, que é isso aqui, semelhança de triângulos. I é o tamanho da imagem, O é o objeto, D é a distância do orifício ao objeto e D é a distância do orifício à imagem. Né? Exatamente a fórmula que a gente viu lá, só que escrita de uma maneira diferente. Né? Aqui nós temos a distância do objeto e aqui nós temos a distância da imagem. Então, o objeto sobre a distância do objeto é igual à imagem sobre a distância da imagem, que é a mesma coisa que o objeto subir e a distância da imagem descer. Né? Então, a imagem está para o objeto, assim como a distância da imagem está para a distância do objeto, que é o que essa fórmula aqui está fazendo. Então, tá certo, 1 e 4. Letra A, 1 e 4. Vou apagar aqui. Questão número 8. As afirmações a seguir referem-se a fenômenos ondulatórios. A frequência da luz não se altera a ser refletida por um espelho. Certo, né, pessoal? Frequência depende da fonte. A polarização é um fenômeno que ocorre unicamente com ondas transversais. Certo. Ondas longitudinais não podem ser polarizadas. Um efeito atribuído ao fenômeno de interferência de ondas é a formação de ondas estacionárias. Certo. As ondas estacionárias dependem da interferência, porque tem a ida e a volta. A propagação no vácuo de ondas eletromagnéticas, tais como luz visível e raio-x, tem em comum a mesma frequência? Não. Tem em comum a mesma velocidade. Aqui não é frequência, aqui é velocidade. Então é 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Deu.